Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. E por falar em saúde, por falar em bem-estar, hoje nós estamos recebendo com grande prazer aqui em nosso programa a doutora Paula Campolino Campos Ferreira. A doutora Paula, ela é médica gastroenterologista pela Santa Casa de Belo Horizonte. Ela também é endoscopista pelo Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais e atualmente ela é médica endoscopista e gastroenterologista do Complexo de Saúde São João de Deus e também do Hospital Medicim. Doutora Paula, seja muito bem-vinda. É um prazer conversar com você, principalmente sobre esse tema tão importante que é a esteatose hepática. Muito prazer falar com você. Prazer todo meu, prazer imenso estar com vocês hoje, falar de um tema tão importante, né, que é a esteatose hepática. A gente vive uma epidemia dessa doença, da obesidade, e um tema que às vezes é tão negligenciado, né? E desconhecido. Sim, também, com certeza. A pessoa nem sabe o que é esteatose, né? E para começar eu vou te perguntar, o que é esteatose hepática? Esteatose hepática nada mais é do que uma infiltração das células do fígado, né, que são os hepatócitos, por um tecido gorduroso. É aquilo que a gente chama de fígado gorduroso, né? E para a gente falar em esteatose hepática, a gente tem alguns espectros de apresentação da doença. A esteatose hepática, ela pode ser chamada de fígado gorduroso alcoólico, a gente pode ter aquele fígado gorduroso não alcoólico e a gente pode ter a esteatohepatite não alcoólica. E o que é isso, né? Primeira coisa, a gente tem que conversar com o paciente, estratificar, ver o consumo etílico desse paciente para ver se a gente pode estar num caso de um fígado que há infiltração gordurosa por um consumo excessivo do álcool, né? Feito isso, descartado esse consumo excessivo, a gente pode estar diante de uma doença hepática gordurosa não alcoólica, que é o termo mais adequado para a gente chamar, ou a esteatohepatite não alcoólica. E qual que é a diferença de um para o outro, né? Num a gente realmente tem a infiltração gordurosa, aquelas células do fígado, o fígado está repleto de gordura. No outro a gente já tem inflamação do fígado. E por que isso é importante? Porque a esteatohepatite, né, a gente tem aquela inflamação gera um processo cicatricial, a gente gera cicatriz no fígado, e isso pode evoluir para fibrose e, consequentemente, para cirrose. Então, a importância da doença está aí, né? Pacientes que não têm consumo excessivo de álcool, às vezes, por uma doença hepática gordurosa, podem vir a evoluir para cirrose. E mais importante ainda, nesses pacientes que já, né, desenvolvem a cirrose, a gente sabe que existe um risco muito grande de desenvolver câncer de fígado, que é o carcinoma hepatocelular, e não só isso, os pacientes às vezes nem precisam ter a cirrose estabelecida, eles podem ter só uma esteatohepatite com ou sem fibrose e podem vir a desenvolver o câncer de fígado. E pode até chegar a óbito. Com certeza, né? E aí sim a gente tem uma gravidade da doença maior. Sim, bem significativa. E, doutora Paula, quais são os fatores de risco? São duas perguntas. Os fatores de risco, que eu gostaria que você explicasse para nós, e quais são as doenças que estão associadas? Sim. Então, assim, o fator de risco mais importante é o que a gente sabe hoje, que a gente chama de síndrome metabólica. O que é isso? São aqueles pacientes obesos, né, que têm uma circunferência abdominal aumentada, são aqueles pacientes hipertensos, são aqueles pacientes diabéticos ou que têm a glicemia de jejum alterada, tem um colesterol, o LDL aumentado, os triglicéridos aumentados. Então, são esse contexto de pacientes portadores de síndrome metabólica, geralmente a gente tem esses pacientes com o diagnóstico da doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? A outra pergunta? Aí eu gostaria que você falasse também as doenças que podem estar associadas. Sim, então assim, as doenças que estão associadas, na verdade, é esse contexto, né? O paciente obeso, o paciente diabético. Agora, uma outra coisa muito importante para a gente destacar aqui, esse contexto, né, da síndrome metabólica é um fator de risco para a doença cardiovascular. Né? Então, a gente sabe que as doenças cardiovasculares são uma das maiores causas de óbito do mundo. Então, sim, é esse perfil de paciente que a gente realmente precisa orientar. E o fígado gorduroso por si só, né, a doença hepática gordurosa não alcoólica já é um fator de risco independente para a doença cardiovascular. Daí a importância tamanha da doença e de falar sobre isso.
E, por exemplo, você falou cardiovascular. Pode causar também algum tipo de acidente vascular cerebral? Sim, Pode? sim. Na verdade, não a doença em si, né? Esse contexto. O paciente Vai com a levando. síndrome metabólica é um paciente de alto risco de desenvolvimento de infarto, de doença cerebrovascular, né? De AVC. Derrames, Sim, tudo com isso. certeza. Então, nós precisamos focar muito, né, no tratamento disso para que a gente não tenha complicações desse contexto todo, né? Não só do fígado gorduroso, desse contexto desse paciente que tem a síndrome metabólica. E aí a gente vai ver também a questão do etilismo, que é o consumo exagerado do álcool, né? Sim, Também que contribui. Com certeza. Né? Quando a gente tem um consumo exagerado do álcool, a gente pode ter o fígado gorduroso alcoólico. E como que a gente gradua isso, né? É um drink padrão. Os homens não podem exceder 30 gramas dia de consumo de álcool, as mulheres não devem exceder 20 gramas dias. E como é que a gente calcula isso? Uma dose padrão, por exemplo, uma latinha de cerveja. 30 gramas uma latinha de cerveja? Não, uma latinha de cerveja tem 14 gramas. Uma taça de vinho de 150 ml tem 14 gramas. 45 ml de destilado tem 14 gramas. Então, se uma mulher bebe 3 latinhas por dia, ela já excedeu o consumo, né? Então, mas claro, isso não é um dia ou outro. Isso é por um período prolongado, que a gente fala geralmente 2 anos, para estabelecimento de problema. Agora, se o paciente não bebe nada durante a semana e ele vai para o final de semana e desconta tudo aquilo que não foi, né, ingerido durante a semana, o cálculo também é feito. Isso, então, aí não adiantou nada ele ter ficado a semana toda sem beber, porque aí ele ultrapassou as 30 gramas ali no finalzinho de semana. Então 20 gramas mulher, 30 gramas homem. E quais são as manifestações clínicas, doutora Paula? A doença hepática gordurosa não alcoólica, nem vou enfatizar isso, porque não é só gordura, é uma doença, geralmente ela é completamente assintomática. Os pacientes não têm nenhum sintoma. Um ou outro paciente, geralmente os pacientes que já têm inflamação, têm esteatohepatite, eles podem vir a desenvolver um desconforto leve na barriga, né, no andar superior do abdômen, uma fadiga, um mal-estar, mas isso não se correlaciona bem, não. A grande maioria não sente nada. O que a gente vê, né, no consultório, quando eu avalio um paciente com esteatose, quando eu vou examinar o paciente, é muito comum, às vezes, a gente ver uma hepatomegalia, que é o aumento do fígado por conta da infiltração gordurosa. Aquele paciente que já tem alguma outra alteração maior, já tem ascite, né, que é aquela barriga d'água, já tem alguma alteração cutânea, aí eu já vou pensar que esse paciente já pode vir a ter desenvolvido cirrose. Mas só para, né, para relembrar, assintomático. Assintomático, ele não sente nada. E tem algum achado, algum exame laboratorial que você pode fazer? Pode pedir? Sim, na verdade, o exame laboratorial não se correlaciona bem com a doença. Como assim? Então, assim, a esteatose hepática, ela pode sim alterar os exames de sangue, né, alterar os exames laboratoriais, mas isso não é regra. A gente acaba vendo o TGO, o TGP alterados, a gente pode ver a fosfatase, a gama-GT pouco, né, discretamente alterados, bilirrubina, albumina geralmente são normais, mas via de regra, né, não quer dizer que o exame está normal, que o paciente não tem a esteatose. E quais outros distúrbios eles devem ser excluídos no diagnóstico diferencial, doutora Paula? Então, assim, quando a gente está diante de um paciente com esteatose, a primeira coisa que a gente tem que saber é se essa esteatose é só por questão metabólica. É a obesidade, é o diabetes, né? É esse contexto que está levando ao acúmulo de gordura no fígado ou tem algo a mais? Tem algumas doenças que sempre devem ser excluídas. Portanto, quando um paciente tem um diagnóstico de esteatose, ele tem que passar pelo menos uma avaliação básica com gastro, com hepatologista. A gente tem que excluir hepatite B, a gente tem que excluir hepatite C. Tem algumas doenças autoimunes que também podem dar alterações semelhantes. A hemocromatose, né, que é o acúmulo de ferro no corpo, né, que pode acontecer no fígado. A doença de Wilson, que é o distúrbio do cobre. Então, tem alguns grupos de doenças que também podem ter essa manifestação. Então, é fundamental todo paciente que tem um primo diagnóstico, né, que acabou de receber o diagnóstico de esteatose, é que ele passe por essa avaliação, por essa triagem, para a gente saber se tem algo a mais ou não. E qual que é a pergunta mais importante, o tratamento?
O tratamento, com certeza, é o mais importante, né? Eu sempre falo para os pacientes, não tem nada melhor do que mudança do estilo de vida. São medidas comportamentais. A primeira coisa é orientar, explicar do paciente com relação ao diagnóstico, explicar que mudança do estilo de vida vai ser suficiente para a gente reverter essa situação. Tá? Primeira coisa é encaminhamento. Eu preciso de um auxílio nutricional, preciso de um nutricionista me orientando. Nós precisamos modificar o estilo de vida, comer menos carboidratos, comer menos gorduras, diminuir a ingesta calórica diária e, consequentemente, comendo menos, né, nós vamos ter perda de peso. A perda de peso é fundamental. A orientação que a gente dá para os pacientes é que em torno de 7 a 10% de peso deve ser feito no intervalo de tempo, uma perda em média de meio quilo a 1 quilo por semana, porque a gente sabe que essa perda de peso nos pacientes que já têm inflamação, isso geralmente é suficiente para a reversão, para a melhora da inflamação, para a melhora da fibrose. É fundamental, claro, a atividade física, né, para todo mundo. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é em torno de 150, 200 minutos semana, né? Então divida isso 3 vezes, 5 vezes na semana, mas é isso: atividade física, alimentação, auxílio nutricional e perda de peso. Isso é o nosso pilar aqui na esteatose. Alguns pacientes podem se beneficiar da cirurgia bariátrica, né? A gente está falando aqui de pacientes obesos. Às vezes a gente tenta o tratamento clínico, atividade física, perda de peso e não resolve. Pode acontecer. Alguns casos a gente indica a cirurgia bariátrica, não são todos os pacientes, né? Enfatizo isso. E alguns outros pacientes também têm benefício da terapia medicamentosa. E quando eu falo de medicamento, tem pouco medicamento disponível e com estudo suficiente para a gente prescrever. O que a gente tem de orientação, tem benefício comprovado da vitamina E de alguns pacientes que já têm alguma fibrose, tem benefício comprovado de um remédio para diabetes, que é a pioglitazona. A gente tem visto um uso muito frequente ultimamente dessas medicações para perda de peso, né? Saxenda, Ozempic. A gente sabe que essas medicações também podem nos ajudar, mas não é para todo paciente. O início do tratamento sempre envolve medida comportamental, né? Perda de peso, atividade física, dieta. É isso, né? As outras medicações que são prescritas na prática, que a gente vê com muita frequência, não tem benefício comprovado. Às vezes até a gente engana o paciente, né? Prescrito uma silimarina, por exemplo, a gente pode ter melhora dos níveis das transaminases, melhora os exames de sangue. O paciente melhora o TGO, melhora o TGP, ele acha que melhorou a esteatose. Não, a esteatose está lá, a fibrose pode estar acontecendo e o paciente pode estar evoluindo, né, na nossa cara com uma cirrose. Então, essas medicações não têm estudo comprovando benefício, não são indicadas. Então, a gente sempre avalia caso a caso para ver qual paciente se beneficiaria de qual medicação e se há benefício e necessidade da prescrição do medicamento. Então, o tratamento se resume mais em perda de peso, atividade física e uma alimentação saudável. Com certeza. E para isso, né, depende quase que 90%, quase não, 90%, 100% do paciente. Com certeza. Ele tem que querer Nós precisamos orientar, falar do tema, falar da importância e nós precisamos do paciente querer realmente tratar. Doutora Paula, foi um prazer conversar com você, você abrilhantou o programa, eu tenho certeza que você tirou muitas dúvidas, principalmente sobre esse assunto que é tão importante falar, esteatose hepática, as pessoas quase não devem, né? Porque, como você falou, é uma doença silenciosa. Então, o recado que eu acredito que nós poderíamos deixar para que as pessoas fiquem de olho nesses... visitem os seus médicos, visitem seu nutricionista, façam as suas atividades, olhem ali os seus exames, façam um check-up, né? Já que não tem como, não tem sintoma. Então, né, o que ela tem que fazer é essa questão da prevenção mesmo, as atividades físicas, e se alimentar muito bem e talvez ali um check-up, um exame de sangue, alguma coisa assim. A prevenção, né, é o melhor remédio. Isso. E uma prática saudável, né, atividade física, alimentação, o paciente vai estar aí diminuindo o risco de muitas doenças, não só da esteatose.
Muito obrigada. Por nada. E para você que nos acompanhou até aqui, eu e a doutora Paula deixamos o nosso abraço. Eu te espero na próxima semana. Até lá, fique com Deus.